Olá, em pleno verão lançamos o novo número do AR Magazine e desta vez escolhemos como tema principal os corpos. Cá está, temos em primeira mão aqui a revista, o novo número, a edição número 7 do AR Magazine. Já vamos à desconstrução daquilo que é o tema principal desta edição, os corpos. Para já, lembramos que este é o número 7 de uma publicação da Junta de Freguesia de Arroios, escrita em 4 línguas: português, inglês, mandarim e francês. O AR Magazine, lembramos, dá a conhecer a diversidade cultural que existe na freguesia e não só. Pode aceder muito facilmente e gratuitamente à nossa revista na sua caixa de correio, se reside na freguesia, ou nos vários polos da Junta. Neste número, falamos então de Arroios como um lugar de corpos. E o que é que queremos dizer quando falamos em corpos? Este tema, de facto, consideramos de uma forma abrangente. Os corpos, tal como os apresentamos nesta edição, contemplam a dimensão humana, mas ultrapassam esta esfera e abrangem uma realidade que é composta por todos os elementos e toda a diversidade de elementos que ocupam espaço, assumem formas e estados também particularmente diversos. E em Arroios a diversidade é de facto muita, a vários níveis. Seja estritamente no que diz respeito à diversidade da aparência do corpo humano, seja a nível dos costumes, das culturas, da gastronomia e de todos os demais elementos que sejam resultantes da interculturalidade de uma freguesia que conta com cerca de 80 nacionalidades. Neste sentido, e tendo em conta os corpos como os vários elementos que fazem parte do mundo, fomos ao encontro do professor João Seixas, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico. Uma pessoa com quem conversamos e refletimos sobre a concepção abrangente dos corpos também para a física. Nas páginas da revista temos uma versão resumida desta entrevista que decorreu no Mirador do Montagudo e agora temos a possibilidade de lhe mostrar em exclusivo na Arroios TV a versão alargada desta conversa. A noção de corpo para a física, a matéria escura, a relação entre a física e a arte. Estes são alguns dos tópicos de conversa com João Seixas, professor do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico. Vamos ver já a seguir. Fique por aí. Professor João Seixas, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui a pensar connosco o tema central desta revista. Começamos de forma genérica com o tema geral da revista, que tem a ver com os corpos, e neste número debruçamos-nos então sobre a diversidade dos corpos de uma forma abrangente, desde o corpo humano até todo o tipo de elementos que existem num lugar como Arroios e não só. Pensar os corpos é um tema desafiante também para a física. Sim, portanto, os corpos são, na realidade, pensar os corpos é um tema central de toda a física, não é? E logo quando nós começamos a aprender física, quando em particular começamos a aprender mecânica, a primeira coisa que nós aprendemos é a noção de corpo. O corpo é uma coisa completamente abstrata em física, é qualquer coisa. Na realidade, por exemplo, quando nós estamos a falar da queda de um corpo, que todos os jovens que estão nas escolas e começam a aprender física ouvem falar, o corpo pode ser qualquer coisa, não é? Desde uma pedra, como nos desenhos animados, uma bigorna, qualquer coisa desse género. Portanto, um corpo é uma coisa completamente geral.
E continuamos a utilizar isso em física, sob todas as formas, em particular numa parte da física que é muito importante nesta altura do ano, que é a termodinâmica, que é a parte que estuda as trocas de calor, trabalho, calor, etc., por aí fora, onde aí, mais uma vez, entram as noções de corpos que são ainda mais abstratos, que são reservatórios de energia, reservatórios de calor, etc., e depois o corpo em si tem um outro aspecto, não é, importante, que tem a ver com o corpo humano, mas tem a ver com muitas outras coisas, que é a própria forma do corpo. Só depois, quando nós começamos a entrar nos detalhes do corpo, é que a física começa a olhar para eles de uma forma menos indiferenciada. E, na realidade, a forma dos corpos, e a forma e aquilo que condiciona a forma dos corpos, eu diria que é a discussão central da física nos últimos 100 anos, diria assim. E que tem coisas muito importantes, por exemplo, porque é que a Terra é um corpo, não é? Porque é que a Terra é redonda, porque é que o Sol é redondo, porque é que uma molécula tem a forma que tem, porque é que os outros objetos que estão dentro dos átomos e das moléculas, que nós muitas vezes também chamamos de corpos, eletrões e prótons, etc., porque é que eles são assim como são. Portanto, a forma dos corpos, as propriedades dos corpos, a forma como eles interagem entre si, tudo isso é que é, digamos, o contexto geral em que a física olha para as coisas. E num lugar onde a interculturalidade faz parte do modo de vida, como é em Arroios, relembro que existem cerca de 80 nacionalidades nesta freguesia, é natural que existam corpos e outro tipo de elementos, como estamos a falar, contrastantes entre si. Costuma dizer-se que os opostos se atraem. Qual é a validade física desta ideia? Eu diria que isso não tem tanto a ver com a física diretamente, mas mais com a química. mas em todo o caso, talvez uma das coisas importantes para nós pensarmos é que nós temos uma ideia, voltando outra vez um bocadinho para a ciência, no fundo é esse o meu papel aqui, não é? De explicar a parte, digamos, mais relacionada com a ciência, mas há uma coisa talvez que seja um bocadinho estranha. Curiosamente, eu estou aqui como cientista ocidental a explicar o que é física, a explicar o que é essas, digamos, todas essas características contrastantes dos vários corpos, não é? Mas é muito interessante pensar que muitos desses conceitos que nós estamos a pensar, em particular estes conceitos de corpo, etc., são muito mais antigos do que a própria ciência ocidental. Nós, na realidade, somos herdeiros de uma tradição de pessoas pensarem sobre o que são os corpos, como é que eles se relacionam entre si, que vem de muitas destas racionalidades que aqui estão. Nós temos tendência para esquecer, por exemplo, que os números que nós usamos, não é? A forma como nós fazemos as contas, tem a sua origem inicialmente na Índia, na realidade, e são passados até nós através dos árabes. Grande parte daquilo que nós sabemos sobre astronomia vem dos árabes também, do lado da Índia. Muitos conhecimentos de várias áreas científicas, em particular até coisas de sismologia, vêm do lado da Ásia, não é? Da Ásia mais extrema, da China, etc. Talvez uma coisa que fosse importante relembrar num contexto tão multicultural como é este é, digamos, toda a tradição de conhecimento da natureza e dos corpos em particular, que vem de países como da China, do Sudoeste Asiático, e muito provavelmente seria interessante até, em alguma altura, relembrar o papel que todas essas várias culturas tiveram no desenvolvimento digamos, da cultura, tal como nós temos hoje, da civilização. Quer falar-nos um pouco desse papel? Aquilo que eu diria, fundamentalmente, é que a ciência, quer na Índia, quer na China, precedeu imensamente a ciência ocidental tal como nós a conhecemos, não é? Digamos com uma estruturação mais baseada na observação, sobretudo no caso da China. E, na realidade, penso que seria importante, às vezes, sobretudo numa freguesia como Arroios, se calhar, relembrar isso um pouco, inclusive com palestras sobre, digamos, o papel que todas essas civilizações tiveram no desenvolvimento da sociedade. Nós pensamos sempre que as coisas começaram nos gregos, para nós, não é? Mas, na realidade, elas começam bastante antes e os gregos também trazem alguns elementos que vêm desse lado de lá, não é? Portanto,
Eu diria que nós, se calhar, conceitos como tão importantes para nós, para tratarmos, digamos, sabemos descrever os corpos, como, por exemplo, o zero, toda a noção, digamos, de simetria, de repetição, etc., que é muito explorada pelos gregos, mas que também foi muito explorada por estas culturas todas que estão aqui à volta. E não nos devemos esquecer que grande parte dos símbolos que nós pensamos hoje, muitos desses símbolos com as suas simetrias, com as suas formas, etc., vêm também da Europa, mas muito de fora da Europa também, e que foram, por nós, apropriados de alguma forma. Pode-se considerar expectável que existam muitas atrações em Arroios, dado que os corpos são assim tão diferentes entre si? Porque não? Eu penso que Portugal, desse ponto de vista, é um país privilegiado. Eu já vivi em vários e devo dizer que dificilmente eu encontraria um país onde houvesse uma integração tão fácil, nos dois sentidos, de resto, uma integração tão fácil dos vários corpos como em Portugal. É algo que a mim me espanta sempre, quer dizer, as pessoas são rapidamente absorvidas pela sociedade portuguesa, tal como, de resto, o inverso também é verdade, ou seja, os portugueses que saem, vão para outras culturas, rapidamente entram na outra cultura e sem qualquer problema, integram-se completamente.